Olá pessoal, tudo bem? Conversa comigo. Meu nome é Jéssica, sou nutricionista formada na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais. Desde que me formei, tenho trabalhado na parte clínica, da nutrição clínica, mas a minha grande paixão mesmo foi a saúde mental. Quando eu caí de paraquedas para assumir um contrato de temporário na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, em que eu trabalhei no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e fazia um trabalho também na AMA, Associação Amigo dos Autistas. No CAPS eu atuava no CAPS transtorno mental, dependente químico e infantil. E lá eu fazia trabalhos como a parte da nutrição social, né, da parte de educação sobre a nutrição com os usuários do serviço, além de alguns casos clínicos pontuais eu ter que atender também, e a parte da produção, que é uma das partes mais intrigantes e que é pouco conhecida hoje devido ao fato de que poucas pessoas imaginam o que a gente come afeta tanto na medicação que a gente toma, né, esses usuários desses serviços, e a alimentação atua de uma forma bastante incisiva para a resposta do tratamento, certo? Sendo assim, hoje, depois que encerrou meu contrato em Minas, eu vim para Anápolis, que é minha cidade de origem, a minha cidade natal, e trabalho no Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Bassanufo, que é um antigo hospital espírita de psiquiatria da cidade, que hoje a gente tem uma nova forma de trabalhar. Sou nutricionista responsável técnica. Lá nós fazemos cerca de quase 1000 refeições dia, e atuo também nessa parte, dou muita ênfase da alimentação em resposta com a medicação, e eu trabalho com os médicos lá numa parceria muito bacana. Para começar, hoje eu separei um tema que é bastante comum, né? Hoje a saúde mental vem crescido muito, e hoje qualquer coisa é algum transtorno, é algum problema. A gente tem ansiedade, a gente tem depressão, a gente tem transtorno de humor, bipolaridade, síndrome de Burnout, e a saúde mental hoje é muito conhecida. E por ser muito conhecida, novos estudos vêm sendo feitos e a nutrição está ganhando ênfase, né? E eu vejo nas faculdades e nas universidades que isso é pouco conhecido ainda, que não tem um conhecimento muito afinco nisso. O pouco que eu sei pela minha experiência e por estar fazendo uma pós-graduação, né, que eu sou pós-graduanda em nutrição e neuropsiquiatria, que abrange todas as doenças neurológicas e psiquiátricas. Para começar, eu separei um tema que está muito relacionado a crianças e adolescentes, que é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além dessas doenças, no canal também nós vamos falar coisas muito comuns no dia a dia, que tem a ver com a saúde mental, como ansiedade, né, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos alimentares devido àquela pressão da mídia por um corpo perfeito, por busca de um corpo perfeito, doença de Parkinson, Alzheimer. Tudo isso nós vamos estar abordando, não só doenças relacionadas à saúde mental, mas também doenças que pode ter uma correlação com essas doenças devido a um uso contínuo, um uso crônico de uma medicação, que pode causar algum problema renal, né, causar como efeito colateral da medicação uma hipercolesterolemia e outras coisas mais. Então hoje, o que a gente tem para falar sobre o TDAH? Eu não sou médica, sou nutricionista, então eu não fecho o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um diagnóstico que é fechado por um médico especialista, de difícil fechamento diagnóstico. Por quê? Porque não tem um teste, um exame que você faça que confirme aquilo. Existem comportamentos e observação dos pais, questionamentos dos pais e da médica, e algumas perguntas que a médica responsável faz em relação ao TDAH. Né? Então, Jéssica, qual que é a relação que tem a alimentação com o TDAH? Quando a gente pega alguma criança ou algum paciente com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque pode continuar na fase adulta ou não, a primeira coisa que a gente faz é tentar uma
dieta de restrição de algum elemento ou então uma suplementação nessa dieta. A restrição alimentar geralmente serão alimentos baseados em açúcares, corantes. Essas alimentações, os açúcares, os carboidratos simples, os corantes, os conservantes presentes nos alimentos, tudo isso faz mal à alimentação, né? Depois nós vamos abordar isso com maior ênfase, mas hoje eu quero falar o seguinte: alimentos palatáveis, alimentos saborosos, alimentos que não são ricos nutricionalmente, a maioria desses alimentos que são viciantes, né? Chocolate, pão, carboidrato, batata frita, refrigerante, eles liberam um hormônio chamado dopamina. Essa dopamina, ele é um neurotransmissor estimulante, que é responsável pela sensação de energia para o indivíduo, tá? E disposição. Só que a dopamina, desde que essa quantidade seja na dose certa. O que acontece? Então, muitas vezes as crianças comem muito batata frita, muito sanduíche, muita pizza, sorvete, doce. O que acontece? Isso é em excesso. O excesso causa um desequilíbrio desse hormônio, o que acaba que leva a respostas não positivas, podendo causar uma certa depressão, uma certa tristeza, e é uma sensação de prazer, uma sensação de alegria momentânea, vamos dizer assim. Então, fora a energia que dá. Se eu tenho uma criança que alimenta muito de doce, ela já tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essa criança vai ser muito mais hiperativa, né? Se eu tenho uma criança que com muito carboidrato simples vai liberar dopamina, ela vai ser bastante hiperativa. Eu preciso controlar o que essa criança come para essa criança não ser mais hiperativa. A criança nessa idade, ela tem que fazer uma atividade física, não sou educadora física, mas ela tem que gastar, a criança com TDAH, ela tem que gastar de alguma forma essa energia dela, né? E as formas que a gente tem é através da atividade física e controlar a ingestão alimentar. Quando a gente restringe algum elemento da dieta, como açúcares e outros, a gente vê essa mudança no comportamento. E caso seja uma criança que faça uso de medicamento, a dieta faz necessário. Por quê? Porque a partir do momento que eu restringo esses elementos da alimentação da criança, a criança vai responder melhor à medicação. Porque se eu tomo uma medicação para poder controlar o meu comportamento, a minha hiperatividade, a minha impulsividade ou agressividade, e eu como um alimento que me ocasiona ser mais enérgico, ter mais essa impulsividade, é como se a medicação tivesse um efeito nulo, né? Então a gente precisa sim fazer esse tratamento medicamentoso, mas levar em consideração essa dieta restrita nesses elementos, porque é necessário sim que a criança consiga ter um comportamento ideal. Se eu não cortar isso da dieta da criança, a criança não vai responder da maneira mais eficaz. Se ela respondesse a 100% a medicação, vamos dizer que ela pode responder a 70% ou ter que usar uma dosagem maior, né? E existe também alguns estudos que nós fazemos sobre a suplementação. Jéssica, o que é essa suplementação? Vou suplementar minha criança? Ou a gente suplementa a criança, ou a gente faz uma dieta rica nesses elementos. Quais esses elementos, quais geralmente a suplementação que nós fazemos? A mais comum e que tem mais resultado, tem alguns estudos que mostram que suplementar com ácidos graxos essenciais dá resultado, com óleo vegetal dá resultado, mas ainda não são estudos concretos por serem com amostras pequenas, não serem estudos duplos cegos, né? Então a gente não pode levar muito em consideração, mas são possíveis causas de suplementação no futuro, ver uma melhora do comportamento de uma criança com TDAH, que ela seja suplementada com ácidos graxos essenciais. Mas a que a gente vê e que tem sido mais estudado, né, é a suplementação do magnésio, que teve um impacto bastante positivo, porque ele diminui o fato desse déficit de atenção, diminui essa hiperatividade, diminui a impulsividade. Por quê? Onde que o magnésio atua, Jéssica? O magnésio, ele é essencial nos processos centrais fisiológicos e bioquímicos. Ele contribui, né, na proteção das membranas celulares neurais.
Ou seja, se eu tenho uma suplementação bacana e eu tenho essa proteção nas minhas membranas celulares neurais, essa impulsividade, essa agressividade, essa sinapse nervosa, essa sinapse que ocorre no cérebro da criança, ela vai ser mais controlada. Por quê? Porque modula a liberação de neurotransmissores no cérebro. A partir do momento que eu suplemento com magnésio, né, que eu proporciono essa barreira, essa proteção nas membranas celulares neurais da criança, eu vou estar liberando de uma forma ideal esses neurotransmissores dos cérebros. Por quê? Jéssica, vai suplementar, vai adiantar? Não, cada caso é um caso. A gente estuda e a gente trabalha com crianças com TDAH em casos muito individuais, muito específicos. Eu preciso ouvir do pai quando a criança fica agressiva, quando não fica. Geralmente oriento o pai a fazer um diário. Meu filho ficou agressivo ou hiperativo hoje, ou diminuiu o rendimento escolar, não conseguiu concentração, porque hoje ele fez tais atividades ou comeu tais alimentos diferenciados. Porque esse diário ajuda no diagnóstico do psiquiatra, né, no diagnóstico com o nutricionista, para a gente poder estar estipulando o que aquele indivíduo, aquela criança em si afeta nos resultados da medicação, da nutrição e uma potencial reeducação alimentar, né? Não é fácil. Geralmente uma criança que é impulsiva, que tem esse déficit de atenção, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de muita paciência, né? Sobrecarrega bastante os pais. E a gente não consegue fazer uma boa dieta, uma boa reeducação alimentar e um bom tratamento medicamentoso se nós não soubermos como de fato é o comportamento do seu filho na escola, do seu filho em casa, do seu filho na presença da avó e do vô, né? A gente sabe que muitas vezes os avós fazem parte da criação dos netos, o que às vezes, não segue uma dieta ou faz aquilo pro neto, coitadinho do meu neto, vou dar aquilo que ele gosta, vou fazer aquilo que ele gosta, e a gente sabe que isso sim é prejudicial. Então por hoje é só. Pessoal, por hoje é só, né? Existem outras suplementações que a gente pode fazer com criança, existem muitos estudos prós e contras, por isso que é necessário esse atendimento individual, essa consulta individual, porque às vezes um estudo que dá certo para um grupo pequeno, às vezes é um comportamento semelhante que seu filho venha a ter, né? Então é necessário essa consulta, esse acompanhamento com o médico, esse acompanhamento nutricional, acompanhamento com o psicopedagogo, né? Com o psicológico, com o psicólogo, todo esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar. O que temos para hoje é isso. Comente. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí, dá um like, ativa o sininho para vocês saberem as novidades, tá? Sempre que a gente postar, uma vez na semana nós vamos estar colocando o vídeo para vocês, toda quarta-feira. E espero que vocês tenham gostado. E para terminar, conversa comigo!